Já deves ter ouvido falar da Suíça por causa dos Alpes, mas a Suíça também é conhecida por ser um dos países mais transparentes do mundo, um dos países com melhor qualidade de vida e por ser um dos países mais ricos do mundo. Como podes ver, um país bastante parecido a Portugal, não é? Mas então o que é que a Suíça tem diferente de nós? O que é que a Suíça tem que nós não temos? Ou se calhar a melhor pergunta é o que é que nós temos que a Suíça não tem? Porque a Suíça não tem nem Cristiano Ronaldo, nem Mário Centeno, nem Presidente. Por isso o melhor é irmos ao fundo da questão. A Suíça é um país com 8,5 milhões de pessoas que, apesar de estar bem no meio da Europa, não pertence à União Europeia. E à primeira vista, a Suíça não parece ser um dos melhores candidatos a ser um dos países mais ricos do mundo. Porque a Suíça é um país pequeno, bastante pequeno. Tem mais ou menos metade do tamanho de Portugal e, para além disso, é um país completamente isolado nas montanhas, com poucos recursos naturais e que nem sequer tem mar. Está rodeado de países da União Europeia que até há bem pouco tempo andavam aos tiros uns aos outros. Ou seja, a Suíça não tem um monte de petróleo como a Noruega, não tem um mercado doméstico gigante como os Estados Unidos, não tem um monte de mão de obra barata como a China, mas mesmo assim a Suíça consegue ser um dos poucos países com um PIB per capita acima de 73 mil euros. Para perceberes melhor, dos Estados Unidos é de 53 mil e de Portugal é 19 mil. Sempre a bater no fundo. Sempre a liderar o fundo da tabela. E sim, sei que estás a pensar que a Suíça é rica por causa dos bancos, mas se pensares melhor, a Suíça também é conhecida pela sua indústria do chocolate, pela indústria farmacêutica, pela indústria dos relógios de luxo. Por isso os bancos não podem contar a história toda. Para percebermos de onde é que vem a riqueza da Suíça, temos que perceber primeiro o sistema político da Suíça. Porque a Suíça é um país descentralizado e de democracia direta. Aliás, a Suíça nem é bem um país, é mais uma confederação. Uma confederação que se divide em 26 estados chamados cantões. Estes cantões, a única coisa que têm em comum é uma moeda, uma constituição e uma política externa. Em tudo o resto, estes cantões são livres de competir entre si e adequar as suas políticas às necessidades das suas comunidades. Ou seja, enquanto num cantão podes ter a tua loja aberta 24 horas por dia, noutro se calhar tens de fechar às 6 da tarde. Enquanto num cantão pagas 4 ou 5% de impostos, por exemplo, noutro podes pagar até 14%. Mas a Suíça é tão descentralizada que tem não uma, não duas, não cinco, mas sim 4 línguas oficiais. Enganei-te. 23% des Suisses parlent français und 62% des Schweizer sprechen Deutsch e 8% delle Svizzeri parla italiano. E não esperem que eu saiba falar romãs, mas apenas 0,5% da população fala esta língua. Já agora, 1% das pessoas na Suíça falam português, o que significa que há mais gente a falar português na Suíça do que romãs, apesar do romãs ser uma língua oficial e o português não. Imigra! Mas a descentralização da Suíça vai ainda mais longe, porque na Suíça as pessoas votam num Parlamento Federal, mais ou menos como nos Estados Unidos. Mas depois este Parlamento Federal vai escolher uma equipa de 7 pessoas para dirigir o país. E uma delas é escolhida para ser o representante internacional do país e, tecnicamente, esta pessoa é o presidente, mas não tem nem mais nem menos poder que as outras 6 pessoas. Ou seja, a Suíça é governada por uma equipa e não por uma pessoa. E já agora, a pessoa que ocupa o cargo de representante internacional muda todos os anos. Na Suíça, qualquer pessoa pode iniciar um referendo para alterar uma lei, bastante para isso recolher 50 mil assinaturas ou 100 mil, caso seja alguma coisa que altere a Constituição. E depois, mais ou menos de 4 em 4 meses, todas as pessoas vão votar nas propostas feitas até à data. Este sistema resulta em leis bastante únicas à Suíça. Por exemplo, os suíços ainda há pouco tempo votaram se queriam criar um Universal Basic Income ou não. Na Suíça não se pode ter um animal de estimação, tens de ter 2. E no caso de um deles morrer, podes até ser obrigado a alugar um enquanto arranjas um substituto. E, por exemplo, na Suíça não se pode fazer barulho aos domingos. Podes até ser processado por descarregar autocolismo ou cortar a relva ou uma coisa assim estúpida do género. Mas é uma boa medida para acabar com a poluição sonora. Um dia todo zen, descansado. No noise. Agora que já falamos da política interna da Suíça, vamos falar da política externa. A maneira como a Suíça se relaciona com o estrangeiro. Porque a Suíça é um país neutro, completamente neutro. Não entra em guerra a menos que seja em autodefesa. A Suíça não entra em guerra já há mais de 200 anos. A última foi com Napoleão Bonaparte, em 1815. Por isso, peace and love. E como não entra em guerras, não entrou na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e não teve que se reconstruir, apesar de à volta da Suíça estar tudo aos tiros e... Vocês percebem assim. Como a Suíça não tem mar, também nunca se lembrou de andar aí a tentar agarrar colónias. Era capaz de não ser boa ideia.
e então também não fez muitos inimigos no passado. Mas a Suíça não é só um país neutro, é um país bastante defensivo. Tão defensivo que provavelmente se soubesse agora a Terceira Guerra Mundial e de repente começasse tudo a mandar bombas nucleares uns aos outros, provavelmente os únicos a sobreviver iam ser os suíços, porque na Suíça, para além de todas as pontes e túneis estarem equipadas para se autodestruir em caso de invasão, na Suíça é obrigatório ter acesso a um bunker capaz de resistir a uma explosão nuclear a 700 metros de distância. E sim, eles têm bunkers suficientes para toda a população e mais um bocado é para o caso de querer ter de pôr lá um amigo assim. Por isso, olha, já sabes, faz um amigo na Suíça. Se houver a guerra nuclear, já sabes, estás seguro. Mas dito isto, a Suíça não tem um exército, tem mais tipo uma milícia. Porque na Suíça qualquer jovem entre os 18 e os 34 anos tem que cumprir obrigatoriamente serviço militar um mês todos os anos. E mesmo depois de acabar o serviço militar, são obrigados a manter uma arma em casa. Por isso é que mais ou menos metade da população na Suíça tem armas em casa. E já agora este serviço militar para as mulheres é opcional. Mas agora vamos ver o sistema financeiro da Suíça. Business. Porque na Suíça é super fácil fazer negócio. Em primeiro lugar, os impostos são super baixos. Aquela competição que falamos já há bocado entre os cantões faz com que os impostos sejam baixos. Se o teu vizinho baixar os impostos e ficar com os impostos muito mais baixos que tu, o teu vizinho vai começar a atrair mais investimento que tu, por isso também acabas por baixar. Depois, a Suíça é um país com poucas restrições e regulamentações para abrir uma empresa e essas regulamentações o governo disponibiliza-as num site na internet. E o governo disponibiliza na internet tudo aquilo que precisas saber para criar uma empresa. E depois, enquanto a maioria dos países começou a praticar políticas de mercado livre há bem pouco tempo, a Suíça já pratica políticas de mercado livre desde 1874. O que significa que não há muitas tarifas, nem burocracias, nem restrições para fazer comércio com outros países. E não é só fácil fazer negócios na Suíça, também é seguro. Porque a Suíça tem dos sistemas bancários mais seguros do mundo. Tão seguros que na maioria dos casos podes alugar um cofre no banco, mas na Suíça também podes alugar um bunker para guardar o dinheiro escondido nos Alpes que só se pode aceder de helicóptero. Aliás, o sistema bancário da Suíça é tão seguro que o banco dos bancos decidiu fazer da Suíça a sua casa também. O Banco das Compensações Internacionais é tipo o Banco Central dos bancos centrais. E escolheu a Suíça para fazer a sua casa. É só verem que a Suíça tem das taxas de juros mais baixas do mundo e são negativas, ou seja, as pessoas pagam para guardar o dinheiro na Suíça e nem esses juros pararam o fluxo de dinheiro para este pequeno país. E sim, claro que isto tem a ver com a privacidade oferecida pelos bancos da Suíça, mas a Suíça não é o paraíso fiscal que aparece nos filmes, porque desde os anos 90 é obrigada a fazer um escrutínio muito maior quando alguém tenta abrir uma conta no banco lá. Porque nos anos 90 os Estados Unidos e a União Europeia fizeram bastante pressão. Hoje em dia quem está na moda é as Ilhas Caimão. Se quiserem lavar dinheiro, Ilhas Caimão is the destiny. Mas basicamente sim, se tiveres dinheiro na Suíça, a economia global pode estar no esterco, que o teu dinheiro está lá seguro. Tu podes ser processado por fraude no teu país de origem e o teu dinheiro está lá seguro na mesma. E apesar destas leis da privacidade serem bastante controversas, elas têm um bom sentido. Tal como os Estados Unidos têm a segunda emenda que dá armas a toda a gente para se poderem proteger de um potencial governo menos bem intencionado, a Suíça também tem as leis que tem para proteger as pessoas de uma potencial investigação menos bem intencionada feita por um governo mais otário. Ou seja, tudo isto que temos estado a falar até agora pode-se resumir a uma palavra: confiança. A Suíça tem confiança. E eu sei, isto não é algo muito tangível, mas é algo mais importante do que qualquer outra coisa. Porque, por exemplo, a República Democrática do Congo tem muitos recursos naturais, podia ser muito mais rica que a Suíça, no entanto, como não há confiança nas suas instituições e nos seus governos, não há muito investimento, logo não há crescimento económico. Mas como vimos, o sistema político da Suíça é descentralizado e democracia direta, o que permite haver estabilidade. Depois, a Suíça é um país neutro e seguro. O facto da política externa da Suíça ser neutra e defensiva também inspira bastante estabilidade e segurança.
O sistema bancário da Suíça oferece privacidade e segurança, e o facto da Suíça praticar políticas de mercado livre há tantos anos faz com que seja extremamente fácil fazer negócios na Suíça. Todas estas coisas juntas fazem com que a Suíça seja um país de confiança. E como é um país de confiança, é um país em que as pessoas querem investir. E esta confiança é em tudo, não é só através do dinheiro. É só pensar que a China também tem capacidades para produzir relógios tão bons como um Rolex, mas aposto que não estarias tão contente em pagar um valor estapafúrdio por um relógio se ele vier da China ou se ele vier da Suíça. E se fores um multimilionário, preferes pôr o dinheiro no BES ou no crédito suíço? Ou seja, então porque é que a Suíça é um dos países mais ricos do mundo? Porque a Suíça é um país em que se pode confiar. E se gostaste deste vídeo, vai a este canal que a gente lá só fala de dinheiro, ou então vai ver mais vídeos do fundo da questão que a gente vê-se lá. Portem-se bem e até já!